Olá, queridos, bom dia, graça e paz, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas você está vendo essa mensagem, né, esse vídeo, mas passando aqui para dizer para você que Deus é bom, que Deus é fiel, sabe que Ele cuida de cada detalhe na sua vida, que você não está sozinho, né? Que você tem um pai que zela por você, né? Que está cuidando de você. Muitas vezes a gente não percebe o agir de Deus, né? Muitas vezes nós no nosso dia a dia, né, nós temos tantas coisas, tantas preocupações, tantos afazeres que muitas vezes nós esquecemos, né, de que Deus está olhando por nós. E às vezes nós queremos resolver as coisas na nossa própria força, né, na nossa própria maneira de agir. Muitas vezes nós não pedimos sabedoria a Deus, né, e acabamos nos envolvendo em situações que nós não gostaríamos de estar, né? E a gente às vezes pensa, onde está Deus nessa situação? Mas aí você convidou o Senhor para estar à frente dessa situação, né? Você tem dirigido a sua vida ou você tem baseado a sua vida na palavra? Você tem deixado Deus dirigir, né? Deus te conduzir, né? Para a boa, né? Agradável e perfeita vontade dele. Então, essa pergunta é para que você reflita hoje, né, querido? Para que você reflita se você verdadeiramente tem vivido uma vida, né, que seja pautada nos princípios da palavra, né? Porque quando nós andamos na palavra, é impossível nós errarmos, né? Uma vez um pastor me disse, né? Eu ouvindo uma pregação e ele disse: aquele que é guiado por Deus é impossível ele errar, né? Então, quando nós somos guiados pela palavra, nós não erraremos, queridos. Nós não vacilaremos, porque a palavra ela não falha. O problema é que muitas vezes nós queremos seguir os nossos próprios caminhos, as nossas próprias vontades, e acabamos, né, em situações que nós não gostaríamos de estar. Amém? Então, eu gostaria de refletir com você hoje sobre o livro de Neemias. Não vou falar muito do o contexto histórico de Neemias, porque senão o vídeo vai ficar bastante longo, querido. Mas eu vou falar para você o que Deus falou ao meu coração sobre a história de Neemias, né? Neemias era um israelita, né? E ele vivia na Pérsia. Ele servia a um rei chamado rei Artaxerxes, né? E Neemias era o copeiro do rei. E certa vez um irmão de Neemias chegou para ele, né, e ele perguntou: como está a situação de Israel? Como está o meu povo, os meus irmãos? Né? Porque Neemias era israelita, só que ele não vivia em Israel. Né? Nessa época, Israel tinha sido destruída, né? As muralhas, o templo, estava tudo destruído. E a Bíblia fala que Neemias e Esdras, eles foram os responsáveis pela construção e pelo muro, né, de Jerusalém. Porque Jerusalém tinha sido destruída por causa dos inimigos, né? Jerusalém tinha estado em desobediência, né? Jerusalém, o povo, né, de Jerusalém, os israelitas, eles tinham desobedecido a Deus. E por causa da desobediência, né, veio as consequências. E eles foram saqueados, a cidade foi destruída. Mas enfim, é uma história bastante longa, né? Talvez em outro vídeo eu possa contar. Mas o que eu quero aqui agora é falar sobre o coração de Neemias, né? Que o coração de Neemias era um coração pronto para servir a Deus, né? Neemias, ele não se conformava em estar no seu lugar de conforto, né? E Neemias, ele orou a Deus para que ele pudesse ir para Jerusalém, né? Para que ele pudesse reconstruir os muros de Jerusalém, porque a cidade estava os israelitas estavam correndo perigo, né? Os inimigos, eles podiam atacar, eles não tinham nenhuma defesa, porque a cidade estava sem os muros, né? Porque tinha sido destruída pelos babilônios. Né? E Neemias, quando seu irmão começava a contar a história de Jerusalém, daquele povo, Neemias ficou bastante triste. E o interessante, querida, é que ele foi orar ao Senhor e pedir ao Senhor que desse um favor, que o rei desse esse favor para ele, né?
Neemias foi pedir favor diante do rei a quem ele servia, para que o rei deixasse ele ir para Jerusalém reconstruir os muros. É interessante, queridos, que Deus ele não convocou Neemias, ele não chamou Neemias, né? Nós vemos na história passada, no vídeo passado que eu falei sobre Jonas, que Deus tinha dado o chamado a Jonas, Deus tinha chamado Jonas, tinha convocado Jonas, e Jonas quis fugir, né, do seu chamado, da sua responsabilidade com o Senhor. Mas aqui Neemias, ele se fez disponível, né? Ele estava disponível, ele disse: eis-me aqui, Senhor, eu quero ir, eu não posso deixar o meu povo nessa situação, em perigo, a cidade destruída. Eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso ficar aqui na minha zona de conforto, porque Neemias estava muito bem, ele estava servindo ao rei, estava no palácio, nada faltava, ele não tinha falta de nada, mas ele tinha um ardente desejo, né, de servir ao Senhor, de poder ajudar o povo do Senhor. E Neemias, ele não foi só construir os muros de Jerusalém, mas ele foi pregar para aquele povo, ele foi levar a palavra, levar o arrependimento para os israelitas que estavam distantes de Deus. Eles estavam sem acreditar em Deus, né? Porque a cidade estava toda destruída e eles estavam pensando: Deus esqueceu de nós. Mas na verdade, Deus não esqueceu deles. Eles esqueceram de Deus. Quando nós esquecemos de Deus, quando nós não buscamos a Deus, situações ruins podem vir, né? Nós podemos estar em situações que nós podemos dizer: não, Deus esqueceu de mim. Mas será que quando nós estávamos bem, nós estávamos lembrando de Deus, nós estávamos servindo a Deus como Ele deseja que nós servamos? Então, queridos, Deus ele jamais esquece de nós, mas Deus ele se move por fé, por oração, e aquele povo estava distante de Deus. Mas havia alguém, né, que tinha o coração disponível para ir, né, converter aquele povo, né, para ir ajudar aquele povo nas suas necessidades, né? O povo de Israel estava passando uma grande necessidade, a cidade destruída. Imagine aí você estar numa cidade destruída, né, onde não havia nada. Amém, queridos? Então, a Bíblia fala que Neemias ganhou, né, a concordância do rei, né? O rei deixou ele ir, o rei deu cartas para ele, para que ele fizesse essa viagem e fosse construir os muros de Jerusalém, né? E a Bíblia fala que Neemias fez essa grande obra. Esdras também ajudou ele na construção do templo, que também estava destruído. Então você pode dizer para mim: Rose, e o que tem a ver essa história, né, com a minha vida, né? Talvez você seja uma pessoa que está aí na sua zona de conforto, talvez você veja pessoas precisando de um auxílio, de uma ajuda, de uma palavra, não sei, né? Talvez você esteja aí na sua zona de conforto. O que é a zona de conforto? Né? Conformado com a sua vida, né? Vai tudo indo bem com você, mas sabe que Deus quer que você faça grandes coisas para Ele. Deus quer que você seja um canal, né? Deus não quer que você fique parado, Deus quer que você trabalhe no reino. Deus quer que você sirva no reino, assim como Neemias, né? Deus não chamou Neemias, ele se convocou. Você pode se convocar, você pode se candidatar, queridos. E Deus vai te dar a unção necessária para você fazer. Deus vai te capacitar, porque ele só quer um coração disponível. A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra procurando, né, aqueles que desejam ser fortes nele, para que ele se mostre forte para essas pessoas. Então, muitas vezes nós estamos tristes, desanimados, né? Mas sabe o que é que falta, querido? Quando nós nos disponibilizamos para ajudar o próximo, nos disponibilizamos para ver as necessidades do próximo e ajudar, sabe que a alegria do Senhor vem em nós. Sabe que há uma satisfação em ajudar, há uma satisfação em ser canal de Deus, em ser bênção, há uma alegria, né? Uma paz que não se compra. E isso só é possível quando nós nos disponibilizamos em ser bênção, em ajudar, né? Em sermos um canal de Deus.
Então, Neemias, ele foi esse canal, né? Neemias foi o socorro daquele povo. Deus usou Neemias poderosamente para fazer essa grande obra que ele fez. E ele ficou determinado, sabe, queridos? Ele enfrentou circunstâncias, enfrentou pessoas que estavam em oposição à obra dele, mas ele disse: olha, eu estou em uma grande obra, eu não posso parar, eu não vou parar. Amém, queridos? Então você não vai parar, porque Deus quer que você faça parte da grande obra que Ele quer fazer nessa terra, na vida de pessoas. Então é isso, que você fique na paz do Senhor, que você receba essa palavra. Deus está te chamando, querido, para sair da zona de conforto, né? Da sua zona de conforto e se disponibilizar a ser, né? Um trabalhador para o reino de Deus, um servo de Deus. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Fica na paz.